aqui na companhia de Malu Falândola, Oscar Calixto, Rafael Najan. Tudo bem? Né, que nos trazem aqui para o Teatro Ipanema, depois de uma temporada em outros teatros, vocês passaram pelo Teatro Dulcina, né, tiveram uma apresentação com grande sucesso agora em Niterói, a peça Limítrofe. Né? E uma peça que tem uma temática, eu estava conversando agora nos bastidores comigo, que me interessa muito, até pela minha formação em psicologia, e o tema do suicídio, da solidão, principalmente nos grandes centros urbanos, ele é muito pregnante nos tempos atuais. Né? E num tempo até que a gente estava falando que as redes sociais deveriam aproximar mais as pessoas, eles tentarem amenizar a solidão, elas aumentam, elas potencializam ainda mais a solidão. Então eu queria que vocês falassem um pouco como essa ideia surgiu para vocês, esse projeto, e como vocês desenvolvem lindamente, pelo que eu tenho visto, acompanhando nas redes sociais, o retorno tem sido muito grande das plateias em relação ao desempenho de vocês. Por favor, esse autor aqui, ninguém melhor do que o autor. Olha, a peça ela foi escrita em 2012, né? E de lá para cá, ela passou por alguns processos de captação de recursos, me empenhei bastante junto à indústria farmacêutica. Eu sempre acreditei e continuo acreditando que é a principal interessada no assunto, né? Eu acho que a gente vive um momento delicado no mundo e eu acho que nada mais justo que essa união da indústria farmacêutica com um espetáculo que propõe uma conscientização sobre um tema que é absolutamente relevante. Bom, tentei essas duas vezes, sempre tive na minha cabeça que esse espetáculo ele precisava ser feito com patrocínio cultural, por tudo isso, por essa cenografia que eu queria, pela estrutura de ter participações especiais com vários atores, pela estrutura de ter rodas de conversa, né? Com especialistas, psicólogos, psiquiatras que a gente mantém. E eu tentei essas duas vezes e logo fui fazer outros projetos também, no cinema, no teatro, e reencontrei o meu irmão de vida, que é o Rafael Najan, com quem eu já tinha trabalhado há 15 anos, né, 15 Rafa? anos. Nós somos amigos há muito tempo. O Rafa fez uma outra peça que chamava Neuróticos, mas era uma comédia popular comigo. E a gente se reencontrou e ele com uma sede muito grande, que o Rafa é muito inquieto, também muito sedento com o teatro. Uma sede muito grande de querer fazer alguma coisa, e eu também. Eu estava comemorando os meus 25 anos de carreira ano passado. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu queria muito fazer alguma coisa, óbvio que Limítrofe era uma coisa que sempre esteve nos meus planos, mas eu não imaginava. Nos encontramos, fomos ler, junto com a Bárbara, que também é a produtora executiva desse projeto, e acho que lemos algumas coisas, né, Rafa? E quando chegamos em Limítrofe, aí a Bárbara pediu para ler de novo. Ele não aí queria, de né? novo. Ele apresentando, um grande autor, um monte de texto, aquela coisa, a gente fazendo uma pesquisa, né? Ele estava fazendo os 25 anos de carreira e eu estava querendo muito encenar naquele semestre, porque eu tinha passado o ano anterior e o semestre todo tentando produzir, colocando em lei, né? Tentando enquadrar alguns projetos que eu tenho. E aí ele, naquela escolha de texto, né, ele te oferecia esse, te oferecia esse. Aí ele falou, não, mas tem esse aqui, mas esse aqui não, né? Eu falei, pô, cara, vamos ler esse aí. Acabou que instigou, né? Vamos dar uma lida. E Bárbara, nessas idas e vindas, né, minha esposa, ela estava, na época, se não me engano, ela estava fazendo Rutileia. E daí, um dia ela estava em casa e eu falei, bom, precisa de mais uma atriz aqui para ler. Vamos ler? E lemos, né? Lemos nós três. Tudo bem, passou. E a gente depois em casa conversando, o Oscar foi para casa, né? A gente ia se encontrar na outra semana, porque a gente estava no processo de leitura semanal. E aí ela falou, pô, eu gostei daquele texto, Limítrofe, tem uma coisa legal. Eu falei assim, você acha? Ela acha. Eu falei, pô, Oscar, então vamos ler de novo? Foi engraçado. Para montar, o Oscar, olha, vai ser difícil. E Bárbara, ela é muito objetiva, sabe? Ela transforma as coisas assim, ela tem a arte na minha vida de simplificar as coisas de uma forma muito... Por quê? Qual o problema do cenário? Eu falo assim, foi engraçado, porque foi uma coisa tipo... eu estava separando textos, né? Assim, vamos produzir alguma coisa na raça? Vamos, então Limítrofe está fora. Na minha cabeça era isso, porque não era na raça. Aí eu comecei a apresentar outros textos e tal. Quando foi isso, aí o Rafa me ligou e falou, no dia que eu estava indo, eu tinha separado um outro texto e falou, pode ler Limítrofe novamente? Eu falei, pode. A gente leu novamente. Aí depois foi mais uma semana,
Aí a Bárbara mandou, qual a dificuldade de montar isso? Eu falei, Bárbara, tem um cenário e tudo e tal, né? Aí foi que ela falou começou... assim, a dificuldade é essa? Essa dificuldade é isso. Cara, só isso. Quanto custa? Quanto, né? É porque a gente tem muitos parceiros, né? Assim, uma grande amiga da Bárbara tem uma empresa de cenografia, né? Que é a Cenostart, que é uma das apoiadoras. Sim. Então, a gente acabou, cara, vamos apoiar nos nossos amigos. Esse é um projeto de grandes amigos, né? Malu veio também de forma maravilhosa. Começamos as leituras e daí o Oscar já tinha trabalhado com o Malu num outro projeto, um pouquinho antes, né? Um ano anterior, não foi isso? Um ou 2 anos antes, né? 2 anos antes. Falou, cara, eu tenho alguém para indicar. E aí quando falou que era Malu, eu falei, pô, e eu conheço, nós somos amigos de outras rodas, né? Mas o meio artístico eu acho que é o mergulha, né? Inclusive, quando eu fui fazer a leitura, que o Oscar me convidou sem saber quem era a equipe, mandou o endereço. Eu não tinha decorado, mas eu frequentava a casa de Bárbara e Rafael. Quando eu cheguei na portaria, eu olhei pro prédio e falei, ué, eu conheço esse Bárbara. prédio. Tá na casa de Bárbara? Oscar, tu tá na casa de Bárbara e Rafael? Eu falei, sim. Eu fiz, ué, de onde vai, como é que vai ser essa ligação? Eu cheguei lá e entendi que era um projeto deles. E deu super certo, né? Aquele lance que a gente estava falando da sincronicidade. Coincidência, se comunicando, total. Muito engraçado isso. Aí foi assim, startou a ideia do Limítrofe, né? Começou tudo ali meio eu, Bárbara e Rafael. A gente startou isso, veio essa possibilidade do cenário quando a Bárbara falou isso, né? Eu falei, cara, se tem o cenário, a gente tem grande parte da peça. E para mim isso não era apenas o cenário, ele é o quinto personagem da peça, né? Ele é muito presente, uma coisa muito... Então ele era um quinto personagem. E a partir dali a gente começou a trabalhar, né? A montar toda essa estrutura. Eu e o Rafael como parceiros, assim, a gente já tinha, em Neuróticos mesmo, a gente já tinha uma coisa muito forte, assim, né? O Rafael já era muito ligado à produção, não era só um ator. Ele era um produtor já ali também, entende? E eu também tinha essa coisa do montar, de produzir as coisas também, de levantar as coisas, né? Então acho que foi a fome com a vontade de comer, né? Foi interessante também a conexão com a direção, né? Porque né, foi um outro lugar que a gente queria com o diretor, né? E aí o que vamos fazer, né? Mas e o Oscar tinha uma coisa que o Dani você não queria porque você estava com ele em um outro projeto, né? E você... Não, era o contrário. Eu tinha entregue. Foi muito engraçado porque eu tinha um autor colombiano que ele me viu numa série lá e ele queria muito que eu montasse um texto dele aqui no Brasil. Só que ele queria... Eu falei, cara, eu não tenho como pagar seus direitos, assim. Tipo, os direitos árvores. Posso tentar botar em edital, se for esse o acordo, e a gente faz. E aí eu falei, tá bom, aí mandou os textos, aí um deles eu traduzi todo para o português, falei, tá, vou fazer a tradução, e olha, tem um diretor com quem eu estou querendo trabalhar há um tempo já, a gente, sempre que se encontra, a gente tem que trabalhar juntos, era uma coisa assim, que era o Daniel. Falei, olha, eu confio muito na direção dele, vou apresentar para ele como equipe e tal, mas é isso, se eu ganhar o edital, aí eu fecho com você a coisa, mas você pelo menos vai ter um texto traduzido para o português. Eu traduzi tudo, cheguei para o Daniel, falei, Daniel, tem um texto aqui de um colombiano e tal, queria muito fazer com você, aí o Daniel mandou assim, nem li, já topei. Eu falei, cara, que legal. Eu falei, beleza, então Dani, vou correr atrás e se eu conseguir alguma coisa eu volto. Nisso, eu estava com o Rafael e Bárbara lendo coisas, pouco tempo depois, e aí quando dissemos, vamos, aí eu fiquei assim, aí eu falei, a gente passou por vários nomes, né, de direção, e eu falei, cara, esse é um cara sensível e tal, aí o Rafa, mas quem você sugere? Eu falei, o Daniel. Será que ele topa? Eu falei, não sei. Aí eu falei, eu vou falar com ele. Tipo, aí eu falei com o Daniel, eu falei, Daniel, sabe aquele texto do autor? Ele falou, sim. Eu falei, esquece, tem outro. Tem outro aqui. Eu também já tinha passado um processo com o Daniel. O Daniel, você também. Fiz leituras na casa dele e não bateu, a pauta não bateu. Ele já tinha uma outra peça para fazer e ele não conseguiu fazer a nossa direção. Precisou passar para outra pessoa. Aí já era um desejo meio reprimido nosso também. Ter começado um processo e não ter continuado.
E aí a gente se reencontra agora também. Isso é Não, lindo. e dentro dessa ideia, o Daniel é um diretor que, né, hoje, por exemplo, nesse exato momento, ele está com 2 espetáculos, né? Ele é um cara, assim, magnífico, eu sou apaixonado por ele, realmente ele produz muito, né? Na cena carioca, para mim, né? E ele É um dos trouxe- grandes diretores. Então, exatamente. Aí E ele traz a tava cereja do bolo. exatamente, ele tava com problema de horário, porque ele estava ensaiando outro projeto, lembra? Isso. Ele falou, meus amores, olha, eu tô com uma questão aqui, talvez eu não consiga estar com vocês aqui nesse determinado momento, então eu quero dividir essa direção. E falou assim, olha, conversem com ele. Lembra dessa história? Dia dos Pais, a gente... Uma reunião às 11 da manhã, online, né? Assim, no Google Meet, hoje em dia, né? A gente normalmente faz muito encontro, né? O Anderson. Aí Como é que a gente vai convidá-lo para estar com a gente, né? Porque ele ventilou com ele e falou assim, conversa com os caras aí que... O Daniel falou assim, olha, comigo é uma coisa, mas com o Anderson você tem que negociar os carros, entendeu? O Anderson é outra coisa. Eu falei, tá bom, Daniel. Aí eu liguei pro Anderson, né? Eu falei, parece que é outra coisa, mas eu vou falar com ele. Eu falei, Anderson, está com o Daniel te indicou aqui e tal, para ter com a gente. Então, ele falou da negociação, né? Tipo, a gente tem muito afeto para te dar. e muita força para fazer essa peça. É o que a gente tem. Aí ele, não, vamos ler e tal, né? Aí lemos, né, Rafa? E realmente, assim, foi uma coisa, né, Rafa, que tanto de Malu, aos diretores, à equipe técnica, a gente foi pensando muito as pessoas pela excelência do trabalho, mas sobretudo pelo afeto. Nesse aspecto, fomos muito sortudos. Fomos muito sortudos. Esse projeto foi um projeto muito afetuoso, muito amor, sabe? Assim, acima de tudo, assim, de qualidade técnica, né? De trabalho artístico, que a gente, né? Mas eu acho que, para além disso, eu acho que tem uma equipe aqui muito amorosa. Isso para mim é muito importante. Eu sou motivo da dança, né? Fui bailarino por muitos anos, né? E trabalho em algumas outras áreas, mas eu digo que eu acho que esse lugar aqui é um lugar que, acima de tudo, a gente precisa de afeto. Não tem motivo. Se não for com afeto, não tem porquê. Passa sempre, em primeiro lugar, pelo amor. Né? Pelo amor. Quando você fala da tua ideia com amor, e o outro vê, poxa, é aquela coisa quixotesca. Né? Mas que você sabe que é o teu objetivo naquele momento, você não pode desviar dele. Exatamente. Né? E as coisas vão sendo costuradas, a teia vai se montando naturalmente. Né? O Rafa sempre foi esse cara, ele é um cara muito afetivo, muito, né, isso, a Malu também, quando eu conheci, eu falei, essa menina, não sei o que, aí teve uma vez que eu pedi um link para indicar para o filme, não lembra? Aí quando eu vi o trabalho da Malu, eu falei, olha, que legal, eu falei que ela é muito boa e tal, fiquei com aquilo, eu falei, vou guardar esse link aqui e tal. No meio do nosso processo foi que eu falei, Malu. Aí veio Daniel, aí veio, né, mas o Najan, ele tem essa natureza, né? O Najan, ele é um cara muito afetivo e muito proativo e muito... Então a gente funciona, né, Najan, de uma maneira maravilhosa, assim, todos nós. E uma curiosidade, essa temática da saúde mental, ao mesmo tempo que é muito fascinante, muito chega, mas também é muito delicada. São temas em que você, né, não são muito conversados, ainda mais hoje nas redes sociais, não é? Que você fala de coisas a menos. No Instagram, por exemplo, é impossível você falar um tema desse, né? As pessoas estão numa vibe diferente. Como é que foi para vocês entrarem na temática? E principalmente eu achei interessante quando eu li sobre a peça, dramédia. Né? E ter essa leveza de tratar do tema do suicídio ao mesmo tempo, falando da complexidade do tema, do peso do tema, mas também com a leveza do humor, aquela coisa meio udialenesca, né? De tratar temas difíceis. Como é que foi para vocês entrarem nessa temática da saúde mental? Estava até antes da entrevista falando que o tema do suicídio sempre me fascinou muito, porque eu sempre vi ele além da saúde mental, também muito misturado com a questão da filosofia. Mas queria que vocês falassem um pouquinho sobre. Não, ele estava me contando das histórias que ele pensa sobre o suicídio, né? Sobre... De figuras que existiram na humanidade e são arrastadas para tirar a própria vida, não por um problema mental, mas pelo peso que a sociedade dá a ela naquele momento, não permitindo que essa pessoa se expresse. Né? O Antoine Artaud falava, por exemplo, do Van Gogh, que o Van Gogh não se suicidou, foi suicidado. Né? Então tem uma série de meandros aí
que podem ser explorados com muita riqueza. Olha, tem uma coisa assim, o Dramédia, né, foi um mestre argentino meu que me alertou que eu tinha quando eu comecei a escrever o Limítrofe, eu mandei para ele, e ele, eu estudei um tempo na FUC, em Buenos Aires, né, estudei roteiro lá, passei um ano morando lá, e fiz muita amizade com o Fernando Campagna, que é um mestre de roteiro, de tudo lá. E aí, conversando com ele, eu falei, o que você está fazendo? Eu falei, não, eu estou escrevendo uma coisa nova aqui, que muito se olhasse e tal. Mandei para ele. Na hora, ele leu, ele falou, você está fazendo um Dramédia. Eu não tinha ouvido falar. Dramédia? Ele falou, lê isso, não. E aí ele me mandou várias informações sobre Dramédia, que eu não estava. Ele falou, cara, isso é uma das coisas que está mais bombando nos catálogos deles. Eu falei, sério? Ele falou, você dá uma procurada. Eu falei, tá bom. Fui ler, entender o que era o Dramédia e fui assistir as coisas, né? Ali eu me deparei com Desperate Housewives, e aí a primeira cena já é uma cena de suicídio. E aí eu falei, cara, isso é o que eu estou querendo fazer. É isso que eu estava pensando, porque eu sempre me incomodou muito ir ao teatro, especialmente, a discussão do suicídio, ela é sempre muito distanciada. É uma coisa muito simbólica, é uma coisa muito... não. Então a gente faz, na verdade, com o suicídio, de alguma forma, o que se fez com a AIDS na década de 80. A gente transforma num tabu. E a gente não resolve. Só que por não resolver, não é um assunto novo, né? O suicídio existe desde que o mundo é mundo. Só que a gente problematizou isso, né? A gente meio que transformou isso num tabu muito grande. E quando não deveria. Então, de uma certa forma, a gente faz com o suicídio o que fizeram com a AIDS na década de 80. Quando é que a gente começa a resolver a AIDS? Quando começa a se falar em prevenção, em pós-venção, em como se pega a AIDS, né? E eu sentia muita falta de que a gente fizesse isso com as questões do suicídio. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque quando eu me deparei com os índices da Organização Mundial da Saúde, eu fiquei em choque. Com quantas pessoas... Eu tive pessoas muito próximas a mim que se suicidaram, né? E agonia silenciosa. E silencioso. E tipo assim... Não é que fulano você... E misterioso, porque você não sabe... O gatilho. O que houve exatamente, né? Você não podia nem falar. Aí eu falei, gente, alguém precisa... Aí eu ia, assistia, quando tinha alguma coisa no teatro, era um negócio muito simbólico. Era muito lá atrás, que dava a entender que a pessoa tinha se suicidado. Eu falei, cara, não é assim. Isso aqui, o teatro, desde o início, desde a Grécia Antiga, é um lugar de discussão. É um lugar de tirar das sombras e trazer a luz. Exato, de reflexão. Né? Quem idealizou as suas obras, William Shakespeare, era para discutir temas que eram populares, que eram da sociedade. Então, como que a gente transformou o teatro nesse lugar com relação ao suicídio? Eu não sei. Porque aí criava-se, ou era muito pesado, muito dramático. Não. Quando eu vi Desperate Housewives, eu falei, cara, isso dá para fazer. O Schopenhauer, ele traz eu li muito Schopenhauer também, né? Essa peça tem muitas referências, né? Mais de 14. E o Schopenhauer tem uma frase que ele me tocou bastante. Talvez por já ter vivido isso em algum lugar, mas por entender que as pessoas que cometem suicídio, elas também vivem isso muito fortemente, né? Que é sobre a maior dor do mundo. Eu fiquei assim, eu não sabia qual era a maior dor do mundo, e eu descobri por causa do Schopenhauer. Ele diz que a maior dor do mundo é a percepção da sua própria fraqueza quando se tem a necessidade de ser forte. E aquilo me abriu um mundo. Eu acho que, para além da filosofia, né, eu sou um fã da psicanálise, né, faço terapia há muitos anos. Tinha uma coisa que minha analista falava há muitos anos, uma brincadeira, fazia uma brincadeira comigo, falava assim, a criança chegava em casa falando que perdeu a borracha.
E chorando muito, muito. E aí o pai falava assim, mas por que tá chorando? Pô, por causa da borracha, uma borracha qualquer. Mas é a borracha dela. Sim. E eu acho que às vezes a gente, esse intuito, né? Eu não sei, a gente sempre olha o mundo com os nossos olhos, né? Como é que é essa questão de você olhar o mundo Como é que eu veria essa situação pelo meu olhar? Exatamente. A gente É também tão importante, né? E aí a gente né? acaba o tabu vira porque critica, porque não consegue entender num mundo tão lindo, num mundo de... Tá, o que está acontecendo ali? Como é que a gente acolhe, ouve, né? Acho que está faltando, pô. É um mundo que se fala muito e se escuta pouco, Acho que né? acho que nós perdemos a capacidade, em algum lugar, da empatia, né? Porque é uma coisa que de repente virou um palco de críticas, um palco de julgamentos precipitados, né? Que a Malu, a personagem da Malu, cumpre muito essa função, né? De julgar, né, Malu? Do julgamento precipitado da coisa toda. E eu acho que o palco ele sempre foi um espelho da sociedade. O palco tem essa função, né? O teatro tem essa função. Então, como a gente colocar e fazer as pessoas se verem, que é o que mais tem acontecido, né? A gente já teve pessoas que falam, olha, eu sou borderline, eu me identifiquei na peça, eu me vi. Tem muitos relatos. Vocês têm tido assim muitos. As No pessoas final, se veem. em alguns, semanalmente, né? No Dulcina a gente conseguiu fazer, aqui no Ipanema a gente também vai começar a ter, né? São debates com alguns psicólogos ou psiquiatras. E fica um público muito legal interessado, né? Sempre no final de um dia, pelo menos por semana, a gente faz. E essa experiência no Dulcina trouxe muitos relatos, né? Essa troca foi muito legal, né? O público ficava à vontade em falar sobre isso, era muito engraçado. Ele se sente acolhido. Acontecia exatamente o que o Oscar propõe, que é o acolhimento. Então, pessoas que a gente nunca viu na vida, que estavam diante de outras pessoas, falavam de intimidades. E assim, e dizendo o que estava sendo transformado naquela hora, ouvindo o psicólogo ali falar na frente, outra opinião, né? É tão importante, né, esse movimento. É muito, porque assim, você vê até a gente para falar de suicídio, né, a rede bloqueia, é uma coisa assim, mas tipo, cara, ok, mas a peça ela fala sobre suicídio, ela fala sobre as questões que estão em volta também, que é o quê? Mercado de trabalho, redes sociais, ela fala com julgamentos apressados, ela traz uma série de outras questões que estão ali em volta do suicídio, né? E eu acho que quando a gente discute isso com empatia, com acolhimento mesmo, com afeto e com leveza, as pessoas compreendem muito mais do que aquela coisa simbólica. Sim. Entende? Aqui parece que entra muito mais nelas do que aquela coisa que é um distanciamento. Eu nunca acreditei que distanciamento resolvesse questões. O que resolve questões não é distanciamento. É encará-las de frente e propor um diálogo. Tem uma frase do Nego Bispo, né? Que negócio de desenvolvimento não é comigo, eu quero envolvimento. O envolvimento, né? É isso. A gente quer se envolver. Eu acho que é meio que a gente propõe, né? O envolvimento da galera com isso. Mas trazendo essa questão do Schopenhauer, é muito presente na vida das pessoas essa dor, né? Essa maior dor do mundo. Realmente uma pessoa que vai tomar uma decisão dessa, ela está sofrendo, né? E ele fala num dos capítulos que não é porque a pessoa quer a morte, né? O suicida não quer a morte, ele quer a vida, ele se mata. Aí isso eu transformei em uma cena da peça. O Schopenhauer fala que o suicida não quer a morte, ele quer a vida. Ele se mata por não conseguir conviver com a sua própria realidade. Isso virou uma cena da peça aqui com a Malu, entre o Marcos e a bailarina. Que vai de um ponto àquilo que eu falei do Arthur. É a realidade esmagando. É a realidade. Hoje ou agora. E aí, que realidade é essa que a gente está vivendo? Porque assim, que realidade está aumentando e impulsionando esses índices? Né? Então, é sobre isso que a gente conversa também através do personagem do Rafael, também o personagem do Rafael traz muito sobre que realidade é essa que está esmagando, impulsionando, colocando as pessoas à beira dos telhados, né? Então assim, eu escrevi 3 artistas, porque 3 artistas são espelhos, né? A Malu, por exemplo, o personagem dela é um personagem que trabalha como físico, né? Então isso aborda um determinado grupo de profissões que trabalham com o envolvimento físico, estético, com o que necessita dessa coisa, né?
personagem do Rafael ele já é mais analítico, é um cara que pensa mais, que pensa numa coisa mais amplamente. E quando você coloca isso com isso, você já tem um conflito. De cara você já tem um conflito, né? Porque se chocam as coisas. E desse conflito de diferença que vem um diálogo, já tentativa vem de também, entendimento, né? de envolvimento. Eu acho que é isso, né? O Pascoal, ele nessa liquidez dessa sociedade, né? Nessa aceleração total, eu acho que ele não dá conta do que está acontecendo, sabe? E aí ele, né? Eu acho que a psicanálise fala-se passar ao ato, né? Ele não dá conta dessas incontingências da vida que vem surgindo e é um cara de sucesso, né? Um ator famoso. Ele, a história dele, né? O motivo, talvez, ele tá vindo aqui tentar fazer uma passagem ao ato, eu acho que não tem a ver com fama, com trabalho, eu acho que tem a ver com um profundo pertencimento na sociedade atual, né? A crítica que eu acredito que o Oscar traga, né? Que o nosso autor traga esse descompasso, essa desconexão. Já a bailarina, ela tem os seus conflitos internos por ser frustrada, né? Pelo fracasso, ela não conseguir ser a bailarina que ela sempre sonhou. E ela vive sob a pressão estética social, né? Da mulher, do feminino, da beleza, da perfeição, junto com uma profissão que ela escolhe que também tem muita pressão, né? O balé, ele exige uma disciplina, um corpo, né? Uma postura. Então, ela é refém de todas essas pressões estéticas e ela está ali à beira de um colapso, do fracasso mesmo. O que eu acho interessante... Esse personagem é Cláudia. Pascoal e Marcos. O que eu acho interessante, assim, também, que o Oscar pegou, ele pegou um nicho, mas é muito doido. Quem falava? Era Manuel Bandeira? Falei o meu quintal, do tamanho do mundo, né? Ele fala de um ambiente específico, de artistas, mas eu acho que todas as profissões, elas se reconhecem nessas questões, são universais, assim, acho, né? Um arquiteto, sei lá, um oceanógrafo, vai ver essas incontingências, essas questões que assolam, acho que toda a sociedade. É muito interessante. Isso foi uma coisa muito pensada mesmo, porque assim, se eu pegasse um oceanógrafo, eu ia ficar só naquele nicho. O artista, ele é sempre muita coisa, né? Na Cláudia, na bailarina, não está só o balé, está todas as profissões que são exploradas de alguma forma, ou exploram o ser humano através da coisa estética, da coisa, né? A bailarina tem, né? A mulher tem uma cobrança, né? Da sociedade, tem uma pressão estética, então a figura que melhor representava isso era de fato a bailarina. E ele é esse cara meio analítico, meio que pensa o mundo e que é isso, exatamente isso que o Rafael falou. Né? Ele não está ali por questões de dinheiro, de fama, de nada, né? Ao contrário da Cláudia. Mas ele está ali por uma questão da insuportabilidade de viver dentro disso, né? Então, e assim como ele, tem milhares de pessoas em outras profissões. E esse pensar o mundo, muitas vezes, você está intelectualizando, mas não é no sentido de intelectualizar o tema, no sentido de você pensar o mundo, de que forma eu posso colaborar para que ele seja diferente. E quando você sente esse vazio de não conseguir vencer essa barreira, vem justamente o que eu estou fazendo aqui. Eu procuro trazer a coisa que dá, quando a gente vai estudar, né, tem uma complexidade enorme, né, do tema, da temática, do suicídio, de tudo. Mas eu sempre imagino que a gente tem que falar a língua das pessoas que estão ali. Então, eu peguei coisas muito complexas do Rollo May, do Greta, e trouxe para aqui. Para discutir com essa galera aqui como se fala na vida. Então, tem muita coisa que está ali por trás desses diálogos deles que você vai ver Rollo May, Schopenhauer, não sei o que, sabe? A coisa do suicídio do Schopenhauer está numa brincadeira que a gente faz aqui. E é naquele momento que ele bota pressão em cima dela e fala, cara, por que vou dar spoiler? É quase um quiz da morte. É quase um quiz da morte. Mas há um Schopenhauer ali por trás rolando. E a arma, assim, né? A pressão tá ali na cabeça e ele fazendo perguntas, fazendo com que ela entenda que é a própria realidade dela que está trazendo ela. É muito louco, porque ela tenta fugir, ela fala que é da infância, ela fala que é do passado. Ela tenta se justificar de várias formas e ele fica trazendo ela numa pressão. É por causa da sua realidade. Você não aguenta conviver. Como isso te afeta agora, no aqui agora, no presente. E, tipo, porque você não está conseguindo conviver com isso que você está enfrentando.
por isso que você está aqui. Ele meio que traz essa luz aí, né? É um personagem meio sombrio que traz uma luz. E eu queria agradecer vocês por eu estar tocando, porque eu sei às vezes um detalhe pode dar um spoiler importante. Então vocês estão me pisando em ovos. Mas obrigado por vocês estarem aqui para rir do papo. E eu queria que vocês convidassem o público do Divã Cultural para conhecer essa história instigante que faz parte do cotidiano da humanidade. Malu, por favor. Por favor. O que a gente mais quer é que o público venha assistir a esse espetáculo que foi criado genialmente, pode ser, de forma genial pelo Oscar Calixto. É muito. Não, mas é porque eu acho impressionante mesmo. Eu acho que é de uma delicadeza e uma inteligência cênica que ele leva as pessoas a pensarem nesse tema que é um tabu de uma forma muito fácil de entender, vamos dizer assim. Né? Porque você se envolve, você ri, você chora, você aprende. Então, venham assistir, tragam a família inteira, né? A gente tem a classificação de 16 anos. 16 anos. Mas venham assistir, porque é muito rico. E agora com a e tem uma curiosidade, essas participações especiais, como é que vocês tiveram essa ideia? Bom, isso aí já veio do Oscar, né? A gente já estava no texto, essa ideia de convidar sempre alguém. Então, eu acho que a gente chama de participação afetiva, né? A gente chama amigos, sempre amigos, pessoas que são do nosso afeto, sempre. Então, o afeto sempre está em primeiro lugar, né? A gente senta juntos ali no pré-temporada, né? Quando a gente começa a fazer a pré-produção e começa a ver quem é que a gente gostaria que tivesse presente, a gente convida. E a galera que topa, é um prazer recebê-los aqui. É delicioso e cada dia é um dia diferente, né, cara? Porque cada ator traz uma proposta diferente para aquele personagem que eu não vou contar. Então, é muito interessante. Vira um teatro coletivo, teatro coletivo. Aquela pessoa, aquela participação, além dela ter uma experiência no palco, com uma equipe diferente, com um grupo diferente, ainda traz o público, vem pessoas novas assistirem essas pessoas. Então é uma pra gente é maravilhoso, né? De receber cada dia uma pessoa diferente, com uma visão diferente da mesma coisa, né? Porque é o mesmo personagem, né? É sempre um outro olhar sobre o tema. É muito legal. Eu quero convidar vocês que estão aí para assistirem esses dois maravilhosos também. São atores incríveis, quero deixar registrado isso. E teatro a gente não faz sozinho. A gente fez uma ação coletiva, mas a gente também precisa do público. A gente precisa de vocês aqui. Acho que o sucesso da outra temporada foi que nos trouxe a essa temporada e a próxima temporada depende do sucesso dessa. E essa temporada agora vai até... Então, vai até dia 29 de março, de quinta a sábado, às 20 horas, domingo às 19 horas aqui nesse teatro lindo, Teatro Ipanema. Estão todos convidados, vai ser um prazer receber vocês aqui. Venham que o teatro é muito legal. É muito legal. Eu queria agradecer demais essa conversa maravilhosa com vocês. Obrigado, Amaro. E vida longa, Alimito. Obrigado. Vida longa. Tchau, gente. Valeu.